E aí, juventude, muito bem? Vamos continuar aqui nossa vida. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para climatologia, né? Que é outro assunto da geografia física extremamente importante, né? Não tem como a gente não passar por isso, tá? São assuntos, como eu já comentei, muito presentes nos vestibulares, né? Os vestibulares estão dando cada vez mais atenção a chamada dinâmica da natureza, tá? Então é inevitável, inquestionável, né? A necessidade da gente trabalhar com os chamados elementos físicos, né? Ou características físicas da natureza, beleza? Então vamos lá para a climatologia, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós temos que pensar que o nosso planeta ele é composto por algumas esferas, né, ou denominadas esferas, sendo 3 esferas físicas, né, e uma esfera biológica, né? Então nós temos a litosfera, tá, formada por rochas e minerais. Nós temos a hidrosfera, composta pelas águas, ok? E nós temos a atmosfera, que é essa que nos interessa nesse momento, tá? Ou seja, a camada de ar e gases que envolve o nosso planeta, beleza? A quarta esfera, como eu comentei, é a biosfera, né? A biosfera que está na interseção entre as esferas físicas, a esfera da vida, né? É, que, repito, ela está na interseção, ela é proporcionada e mantida pelas esferas físicas, né? Pelas rochas e minerais, que envolve solo, por exemplo, pelas águas, né? Rios, mares, gelo, água na atmosfera e a atmosfera, ou seja, os gases que compõem o nosso planeta, beleza? Todos eles proporcionam o desenvolvimento e a manutenção da vida, a biosfera. Tem outras coisinhas aí também, né? A antroposfera, né? Como alguns hoje têm denominado, né? Que seria a esfera da humanidade, né? Alguns também colocam dentro da antroposfera a chamada tecnosfera, né? Essa esfera da tecnologia, o que nós acoplamos sobre o planeta, enfim, então tem aí uma discussão um pouco mais aprofundada, mas para nós aqui o importante é trabalharmos essas 4 físicas e a biológica, mas agora a atmosfera. Então, camada de ar e gases que envolve o planeta. Há aqui uma composição básica e genérica, tá? 78% da atmosfera é nitrogênio, tá? O nitrogênio é fundamental na composição das proteínas, tá? 21%, pessoal, é oxigênio, fundamental para a respiração, 1% outros, e aí destacamos aqui o carbono, né? Fundamental para plantas, né? Então, repito, nós temos uma composição genérica, simplificada, ok? E algumas dos seus desdobramentos práticos, né? Como que nós percebemos esses elementos, tá? No nosso, na nossa vida, beleza? Bom, outra coisa importante é a divisão em camadas, tá? Ou seja, a atmosfera é dividida em camadas, tá? Nós começamos da superfície para a exosfera, ou seja, para as elevadas altitudes. Todas elas nos interessam? Não, tá? Para estudo de climatologia e meteorologia, não. Para entendermos os fenômenos atmosféricos, o que nos interessa é a troposfera, tá? Troposfera, também chamada de esfera turbulenta, né? A troposfera, pessoal, é onde os fenômenos atmosféricos acontecem, tudo bem? Então ela se estende ali até próximo a 16, 18 quilômetros, né, de altitude, tá? A partir da superfície, obviamente, né? E ela repito, onde 80% dos gases que compõem a atmosfera se concentram, ok? E onde nós temos os fenômenos atmosféricos. Então é ela que nos interessa, tá? Repito, a troposfera. 80% dos gases que compõem a atmosfera estão concentrados na troposfera, ok? E os fenômenos atmosféricos, o que nós chamamos de clima, tá? Acontece também na troposfera, beleza? Bom, aí subindo um pouco mais, digamos assim, entre a troposfera e a estratosfera tem uma camada intermediária chamada tropopausa, tudo bem? Ela é intermediária, ela se confunde um pouco, né? Tem um pouco de troposfera, tem um pouco de estratosfera, né? Enfim, na estratosfera, então até próximo a 50 quilômetros de altitude, pessoal, tem algo que nos interessa, que é a concentração de ozônio, ok?
que nós denominamos camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, que é um filtro, tá, natural que o nosso planeta possui, tá, em relação aos raios nocivos provenientes do nosso Sol, beleza? Isso é bem importante, tá? Entre a estratosfera, pessoal, e a mesosfera, tem uma outra aqui, chamada estratopausa, tá? Que é, repito, uma camada intermediária. Mesosfera, tá? A mesosfera, então, ela começa a partir de 50 quilômetros, tá? E ela é caracterizada por baixíssimas temperaturas, né? Você consegue perceber isso aqui, ó. Legal? Baixíssimas temperaturas, né? A redução de temperatura, ó, na mesosfera, até aqui menos 80, né? Ou algo próximo a menos 80, bem fria. A termosfera, pessoal, também chamada de ionosfera, tá? É onde você tem ali, ela a partir dos 80 quilômetros, tá? E ela é eletrificada, digamos assim, tudo bem? É ela que permite aí as transmissões de rádio e TV, beleza? Exosfera, então a partir de 500 quilômetros, então já bem distante, exo, né, de fora, né, externa, enfim, bem distante, tá? Ou seja, pouca concentração de gases, beleza? Então o que nós temos, né, pessoal? Temos que dar atenção principalmente à troposfera, ok? E na estratosfera a camada de ozônio. Então é isso que nos interessa aqui, tá? Avançando um pouco mais, bom, aí alguns conceitos. Meteorologia, climatologia, tá? O que é a meteorologia, pessoal? Meteorologia é uma ciência, obviamente, constituída, importante, tá? Que vai se preocupar com a dimensão física da atmosfera. Então, a meteorologia, pessoal, só um momento. A meteorologia, ela vai trabalhar com os fenômenos físicos da atmosfera. Pressão atmosférica, variação de temperatura, tá? Umidade relativa, umidade absoluta, ok? Por exemplo, ela que vai se preocupar com raios, né? Com precipitação, né? Com pluviosidade, ok? Formação de nuvens. Então, ela vai trabalhar com a dimensão física, os fenômenos físicos da atmosfera. A climatologia é uma outra ciência. A climatologia, ela vai se apropriar dos conhecimentos da meteorologia, ok? E vai espacializar. Então é a climatologia que vai perceber onde e como esses fenômenos atmosféricos acontecem, ok? Então é a espacialização dos elementos e, portanto, dos fenômenos atmosféricos. A climatologia vai trabalhar fundamentalmente com os chamados fatores do clima. E a meteorologia vai trabalhar fundamentalmente com os denominados elementos do clima, que a gente já vai caracterizar também, tá? Então isso é importante. Meteorologia trabalha com os elementos, a dimensão física. Climatologia trabalha com os fatores. Existe relação entre fatores e elementos, a gente já vai desenvolver, mas os fatores, ou seja, aquilo que espacializa, onde, como, tá, e por que determinados tipos climáticos e fenômenos atmosféricos acontecem em diferentes lugares, beleza? Outra distinção importante que a gente tem que trabalhar é a distinção entre tempo e clima, tá? O tempo, pessoal, ele é um estado físico num determinado momento, num determinado lugar, ok? Então, por exemplo, quando você olha pela janela, você vê o quê? O tempo, tá? Quando você observa rapidamente, você vê o tempo, é aquilo que está acontecendo na atmosfera, naquele momento, naquele lugar, ok? O clima não. O clima é um padrão de comportamento. Conjunto de fenômenos meteorológicos caracteriza o estado médio no sentido, repito, de um padrão de comportamento, ok? Então você vai observar o comportamento da atmosfera ao longo de pelo menos 30 anos para você perceber os padrões. E aí você tem um tipo climático, tá? Então, o tempo muda, o clima não, ok? O tempo muda o tempo todo. Bom, e o clima, tá? Não, o clima é um padrão de comportamento. Então vamos entender isso. O tempo. Hoje está um dia ensolarado, tá? Portanto, céu aberto, quente, beleza? Depois de amanhã você pode ter chuva, céu fechado. Tudo bem? Então isso é tempo. O clima não. O clima
todos os anos, naquele período, nós temos as chuvas, naquele outro período, nós temos as estiagens. Isso é clima, legal? Então, tempo muda o tempo todo e clima, tá? É um padrão de comportamento. Belezinha? Super importante, tá? Bom, outros dois conceitos: elementos climáticos e, mais adiante, os chamados fatores do clima. Super importante. Agora a gente já vai aprofundando aqui, né? Os elementos do clima, pessoal, os elementos climáticos, traduzindo o que está escrito ali, são as características que todos os tipos climáticos possuem, ok? Então, todos os tipos climáticos, eles possuem umidade, temperatura e pressão. Legal? Porém, eles variam. Variam em função do quê? Em função dos fatores, que eu já vou desenvolver com vocês. Grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. Elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Como eu disse, são as características que todos os tipos climáticos possuem. Caracterizam as condições atmosféricas. São essas três: umidade, temperatura e pressão. Então não se esqueça disso. Elementos climáticos são características que todos os tipos climáticos possuem. Só que elas se diferenciam. Elas se diferenciam em função dos fatores, que eu já vou comentar com vocês. Só para citar. Por exemplo, latitude, por exemplo, altitude, por exemplo, relevo, uma massa de ar, a maritimidade, a continentalidade, uma corrente marítima. Esses são fatores. Eles vão determinar diferentes comportamentos dos elementos. Então, os elementos, eles são características que todos os tipos climáticos possuem. Porém, se diferenciam em função dos fatores. Beleza? Agora, um por um, tá? Então, a umidade, tá? A umidade é bem tranquila. Umidade tem duas possibilidades, dois tipos que coexistem, né? Ou seja, estão ali ao mesmo tempo. A umidade absoluta é a quantidade de vapor da água em determinada parte da atmosfera em dado momento. Tudo bem? Então é a quantidade de água na forma de vapor presente naquela parcela da atmosfera naquele momento. Beleza? Isso é a umidade absoluta. A umidade absoluta, ela está em todos os corpos, né? A umidade absoluta, por exemplo, na folha de papel, ok? Ali você tem uma certa quantidade de água, né? Ou de umidade. Então, isso é a umidade absoluta. Legal? Bom, a umidade máxima, né? Comportada, digamos assim, ou possível na atmosfera, pessoal, é de 4%, ok? 4%, tá? Então, se você chega a 4% de umidade absoluta, significa precipitação. Satura e chove, beleza? Então, repito, umidade absoluta, quantidade de vapor d'água em certa parte da atmosfera em dado momento. Ela vai ser, no máximo, 4%. Atingiu 4%, você tem a precipitação. Ou seja, é o ponto de saturação, e aí você tem a condensação e a precipitação. Umidade relativa é uma outra coisa. A umidade relativa, tá? É a quantidade de água existente, ou seja, a umidade absoluta, ok? Em relação ao ponto de saturação, ou seja, a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera em relação aos 4%, ou seja, até o ponto de saturação, que significa que vai chover, ok? Então, significa, por exemplo, se ele falar assim para você, a umidade absoluta ela está em 40%, ok? Significa que ela está em 40% em relação ao ponto de saturação, ou seja, os 4% máximos, tá? Que a atmosfera suporta, beleza? Então, isso é a umidade relativa do ar. Olha lá, ó. Relação entre a quantidade de água existente no ar, que é a umidade absoluta, e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, ou seja, o ponto de saturação. Tudo bem? Então, é a quantidade de vapor d'água em relação ao máximo possível, ao ponto de saturação. Beleza? Aí eu trago algumas informações complementares, né? Deserto, a umidade relativa pode chegar a 15%, né? Sendo que a média mundial é de 60%, ok?
Na verdade, uma umidade média de deserto está em torno de 15. Abaixo disso é situação crítica, como eu coloco ali segundo dados da Organização Mundial da Saúde, né? Por quê? Porque a umidade relativa do ar ela está diretamente ligada ao chamado conforto térmico, tudo bem? Ou seja, né, o quanto a gente se sente ou não confortável. Se ela for muito elevada, desconforto térmico. Se ela for pouco, ou se ela for muito reduzida, tá? Você também tem desconforto, tá? Então, estado de emergência, pessoal, segundo a OMS, umidade relativa abaixo de 12%. Alerta de 12 a 20, 21 a 30 atenção, observação 31 a 40, beleza? Quando você tem uma grande umidade relativa do ar, também traz desconforto. Por exemplo, na Amazônia, tá? Na Amazônia a umidade relativa é muito grande, você sua, transpira o tempo todo, beleza? Então isso é umidade, absoluta ou relativa, super importante, beleza? Temperatura, pessoal, temperatura também é importante. A temperatura, ela é dada pela radiação solar, tudo bem? Então, aí nós temos as chamadas faixas térmicas, né, zonas térmicas ou zonas climáticas, né? O nosso planeta, ele possui uma forma parecida com uma esfera, por isso eu coloco ali entre aspas, não é, nós já vimos isso, é um geóide, né, uma forma irregular, mas ela é próxima a uma esfera, tudo bem? E a radiação solar, pessoal, ela incide desigualmente na superfície. Então a radiação solar vai apresentar diferentes ângulos de incidência. É isso que determina as chamadas faixas climáticas, zonas climáticas ou faixas de temperatura, ok? Por quê? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais próximo da perpendicularidade. É o que eu mostro aqui, ó, lá o coqueirinho, ó, linha do Equador. A radiação solar, ela atinge a superfície próxima de 90 graus. Isso significa que ela percorre uma distância menor na atmosfera, o que proporciona maior aquecimento. As temperaturas são mais elevadas. É a chamada zona intertropical. As zonas temperadas, pessoal, olha só, olha lá, um chalezinho, né? Você tem ali uma inclinação maior, tudo bem? Próximo aqui aos 45 graus, como ele mostra pra gente. Então, significa que a radiação solar percorre um espaço maior, uma distância maior na atmosfera, perde mais energia e incide sobre a superfície, né? Enfim, um pouco mais fraca. As temperaturas são menores. E olha lá o igluzinho, ó, zonas polares. Você tem um ângulo ainda mais oblíquo, né? Mais inclinado, chegando até a possibilidade de um ponto de tangente, ó. Ou seja, a radiação solar apenas toca o planeta e continua, beleza? São as zonas frias, né? Ou polares. Então, repito. Essas zonas térmicas elas são determinadas, tá, a partir da inclinação, do ângulo, né, de incidência da radiação solar sobre a superfície. Aí tem dois conceitos importantes aqui: média térmica, ok? E amplitude térmica, legal? Média térmica, coloco exemplos aqui, ó, máxima 26, mínima 12, ok? Média térmica é uma média simples entre máxima e mínima, ok? Então você tem uma máxima 26, uma mínima de 12, nós temos, portanto, uma soma 38, tá? Dividido por 2, são 19 graus de média térmica. Amplitude térmica é a diferença entre máxima e mínima, ok? Então nós temos 26 de máxima, 12 de mínima, a diferença entre os dois, 14 graus. Isso é amplitude térmica, ok? Amplitude térmica, diferença entre máxima e mínima. E a média térmica é uma média simples entre a máxima e a mínima, beleza? Bom, aí tem variações, né? Então, por exemplo, a média térmica, ela é maior ou menor dependendo do quê? Ora, dependendo, por exemplo, da latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, está ali na imagem, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a média térmica. Tudo bem? Mais quente. Legal? Quanto mais baixo, quanto mais próximo do nível do mar, maior a média térmica. Quanto mais alto, menor a média térmica. Amplitude térmica, diferença de máxima e mínima. Por exemplo, quanto mais distante da linha do Equador,
maior a diferença entre máxima e mínima, ou seja, maior a amplitude térmica. Quanto mais interior, quanto mais distante dos mares e oceanos, pessoal, maior a amplitude térmica, tudo bem? Maior a diferença entre máxima e mínima. Aí são fatores, tá? Altitude, latitude, tá? Continentalidade e maritimidade, beleza? Então são informações importantes para a gente poder fazer a leitura do clima, entender como o clima funciona. Pressão atmosférica, pessoal. A pressão atmosférica é fundamental para a gente entender outros fenômenos, a circulação geral da atmosfera, o deslocamento dos ventos, tá? Enfim, é muito importante, é um conceito fundamental. Pressão atmosférica é dada por diferença de temperatura, ok? Ou de altitude, tá? Então, diferentes temperaturas ou altitude. Baixa pressão atmosférica significa temperaturas mais elevadas. Alta pressão atmosférica significa temperaturas baixas. Então é só você inverter. Baixa pressão, alta temperatura. Alta pressão, baixa temperatura. É só inverter, beleza? Vai facilitar bastante sua vida. Muito bem. Bom, o que nós temos, pessoal? É a pressão atmosférica, ou a diferença de pressão atmosférica, que proporciona o deslocamento do ar, o deslocamento denominado vento, né? Deslocamento do ar, ou como nós chamamos comumente, os ventos, beleza? Isso é muito importante, tá? Então percebam, os ventos se deslocam sempre da alta para a baixa pressão, isso é um fato, ok? Isso é regra. Os ventos se deslocam sempre da alta para a baixa pressão, tudo bem? Isso é muito importante. Por quê? É o que eu trago aqui, ó. Então, as regiões, pessoal, de baixa pressão atmosférica, elas formam correntes de ar convergentes e ascendentes. Tudo bem? Significa o quê? O ar quente e leve sobe, tudo bem? Ascende, ascendente, tá? Carregado de umidade, provoca o que a gente está chamando ali de tempo ruim, né? Olha que interessante a nuvenzinha, tá? Então, repito, as zonas de baixa pressão, elas são caracterizadas por temperaturas mais elevadas, correntes convergentes e ascendentes, carregados de umidade, proporcionam instabilidade que nós chamamos de tempo ruim. E os chamados ciclones, né? Ou áreas ciclônicas, né? Que são esse ar convergente, essas correntes convergentes. As áreas de alta pressão, elas formam o anticiclone, que são divergentes. Então, as áreas de alta pressão, pessoal, você tem temperaturas mais baixas, o ar de elevadas altitudes, ele desce e se abre, por isso anticiclone, tudo bem? Então, elevadas altitudes, o ar frio e seco desce e quando toca a superfície ele se abre, tudo bem? Então ele é chamado descendente, ele desce, ou subsidência, tá? É a mesma coisa. E aí ele se abre, tá? Como você tem um ar frio e seco de elevadas altitudes descendente, ele impede a formação de nuvens, a concentração de umidade e formação de nuvens. E aí você tem, portanto, o chamado tempo aberto ou tempo bom, tá? Isso aí vai acontecer, por exemplo, em regiões desérticas. É isso que justifica a formação de áreas desérticas, beleza? Bom, o deslocamento dos ventos, né? O deslocamento do ar, como eu disse, sempre da alta para a baixa pressão atmosférica. Sempre, isso é uma regra. Sempre da alta, sempre da alta para a baixa pressão atmosférica. Isso é uma regra, tá? E aqui, pessoal, olha lá, olha que interessante, ó. Então, área de baixa pressão, ar quente. O ar sobe, se resfria e desce. E aí ele se desloca nesse sentido, tudo bem? Então, o ar sobe, quente e úmido, aí ele se resfria, frio e seco e desce. O vento sempre vem da região fria para a região quente. Outro fenômeno importante também, pessoal, é a chamada brisa marinha, ou brisa marítima, e a brisa continental, também chamada de terral, tá? Olha só como exatamente a diferença de pressão atmosférica.
Durante o dia, ó, o solzinho aqui, ó, a brisa, o vento se desloca do oceano, onde está a zona de alta pressão, para o continente, onde está a zona de baixa pressão. Durante a noite, inverte, ou seja, o ar quente, a baixa pressão, vem aqui para o oceano e a alta pressão, olha só, a alta pressão ela vem para o continente, beleza? Então da alta para a baixa. Por quê? Porque o continente ele absorve e libera a temperatura mais facilmente. E os oceanos, eles absorvem e liberam a temperatura mais lentamente, ok? E aí você acaba tendo essa diferença, essa alternância entre zonas de alta e baixa pressão na faixa litorânea, beleza? Isso aí já caiu no Enem, já caiu em vestibulares, sempre falam sobre isso, tá? Brisa marinha, alta pressão, pessoal, perceba, está no oceano, o vento desloca para o continente. Baixa pressão, brisa continental ou também chamado terral, ok? A elevada pressão ela está na terra, no continente, e a baixa pressão está no mar. E aí inverte o mecanismo, beleza? Isso a gente vai precisar dessa ideia logo para falar de um tipo climático chamado tropical de monções, que é também a inversão de zonas de alta e baixa pressão, beleza? Bom, avançando, tipos de chuvas, tá? Super importantes, né? Chuva é a precipitação na forma líquida, tá? A precipitação pode acontecer também em granizo ou neve, tá? Então você tem a sublimação, né, que seria o congelamento do vapor da água, aí você tem a neve, ok? Ou você tem a formação do granizo, tá? Em nuvens muito altas, tá? Onde essa umidade ela atinge elevadas altitudes, congela, rompe o ponto de equilíbrio e precipita, beleza? Esse é o granizo, tá? Nuvens muito altas, nuvens do tipo cúmulos, né? Que é esse tipo de nuvem aqui, ó. Esse tipo de nuvem, tá? Nuvens muito altas, muito instáveis. Quando a umidade, a água vai lá para o topo dessa nuvem, ela congela e aí a precipitação na forma de granizo, beleza? Bom, tipos de chuvas, pessoal, são 3. Orográficas, repetindo, aqui é a chuva no estado líquido, essa chuva que a gente conhece aí comumente. Orográfica, frontal e convectiva. Orográfica também é chamada chuva de relevo, tá? Olha o que acontece. O ar quente e úmido, ele se desloca e esbarra numa forma de relevo, numa montanha, numa serra, né? Ou algo parecido. Aí esse ar quente e úmido, ele é obrigado a subir. Quando ele sobe, ele resfria, condensa e chuva. Chuva orográfica ou chuva de relevo. A chuva frontal, encontro entre frente fria e frente quente, ok? A frente fria, pessoal, ela é mais pesada, mais próxima da superfície, né? Então ela vem e empurra, como se fosse uma cunha, tá? Ela empurra o ar quente e úmido para altitudes mais elevadas. Ocorre a condensação e a precipitação, ok? E a chuva de convecção, tá? A chuva de convecção é bem simples, então você tem a evaporação, a condensação e a precipitação no mesmo local. É a chamada chuva da Amazônia, né? Intensa evaporação, esse ar quente e úmido ele sobe, resfria, condensa e precipita, beleza? Então esses são os tipos de precipitação, repito, na forma líquida, né? Ou seja, o que nós chamamos de chuvas, tá? Avançando aqui um pouco mais, os fatores climáticos, né? Sempre muito importantes. Então, o que nós vimos até aqui, pessoal, são os elementos. Agora são os chamados fatores. Os fatores, pessoal, eles vão determinar a diferenciação dos tipos climáticos, como eu disse, né? Então, são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. Acabei de comentar. Então, são características geográficas, naturais, que determinam diferenciações climáticas, ok? Diferentes tipos climáticos. Olha lá, ó. Ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra fria e seca, por exemplo. Então, eles exercem influência sobre os elementos do clima, beleza? São eles: latitude, altitude, as correntes marítimas, os mares, chamado maritimidade, as massas de ar e a continentalidade, beleza?
Eu vou explicar um por um para vocês. A latitude, pessoal, é essa distância em relação à linha do Equador, né? Lembra que eu comentei, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, tudo bem? Então isso já exerce influência sobre os elementos, sobre a pressão, sobre a temperatura, sobre a umidade. Altitude, quanto mais alto, mais frio, tudo bem? Isso também exerce influência, determinando, por exemplo, o clima de montanha, tá? Os oceanos, as correntes marítimas que são quentes e frias, exercem influência climática nas regiões em que incidem, que atuam. Maritimidade é a maior proximidade em relação a mares e oceanos, vou falar também sobre. Massas de ar são fluxos atmosféricos, tá? Dados pela região de origem, então as massas de ar são frias e secas, são quentes e úmidas, né? São quentes e secas, tá? São frias e úmidas, enfim, dependendo do lugar onde elas nascem e, portanto, elas vão exercer influência sobre os tipos climáticos. E a continentalidade é a maior distância em relação aos mares e oceanos, que vai determinar climas mais rigorosos, né? Porque aumenta a amplitude térmica. Os extremos, né, entre máxima e mínima são mais distantes, beleza? Bom, avançando. Bom, aqui, pessoal, a gente chega nos fatores globais, tá? Que é a circulação geral da atmosfera. Começamos pela circulação geral da atmosfera. Muito importante, tá? E percebam que a gente já traz aqui o elemento pressão atmosférica, tá? Então, o que é a circulação geral da atmosfera? É um padrão global de circulação da atmosfera. Repito, é um padrão global, mundial, de circulação da atmosfera. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Esse padrão global, ele vai determinar um fluxo constante, permanente, dos ventos. Como eu disse, sempre da alta para a baixa pressão. Eu reforço essa ideia aqui embaixo. Os ventos se deslocam das áreas de alta para as áreas de baixa pressão atmosférica. E isso respeita um padrão mundial. Tudo bem? A direção dos ventos dentro desse padrão global também respeita outro fenômeno, pessoal, que é a rotação da Terra. Por isso que você tem, olha só, um movimento que se dá entre a subtropical de alta pressão ao norte e ao sul para a equatorial de baixa pressão nessa direção, ok? O movimento de rotação ele se dá de oeste para leste, ele gera um efeito chamado efeito Coriolis, tá? O efeito de arrasto, né? Que vai, enfim, determinar esse padrão de circulação da atmosfera, beleza? Então, circulação geral da atmosfera. Olha que interessante, eu trago duas imagens muito semelhantes, que retratam a mesma circulação, só que aqui tem o perfil, ó. E aí eu consigo mostrar de forma mais clara esse padrão de circulação. Aqui, próximo da linha do Equador, pessoal, nós temos uma zona equatorial de baixa pressão. O que é baixa pressão? Temperaturas elevadas, ar quente e úmido ascendente, ele sobe, ok? Isso é percebido aqui no perfil, ó, baixa pressão equatorial, tudo bem? As correntes elas são ascendentes. Então é uma região muito úmida, muito chuvosa. Por quê? Porque o ar quente e úmido sobe, ascende, legal? Provocando intensa precipitação. Esse ar quente e úmido, pessoal, que sobe nessa região de baixa pressão, ele se desloca para o norte e para o sul, tudo bem? Então, baixa pressão, subiu, foi para o norte, foi para o sul. Lembram que os ventos se deslocam da alta para a baixa, eles resfriam, descem aqui próximo às regiões de 30 graus, próximos aos trópicos, não exatamente, mas próximos, e volta para a região de baixa pressão. O que acontece no norte, acontece no sul. Sobe o ar quente e úmido, provoca chuva, descarrega a umidade, se desloca em elevadas altitudes até próximo das regiões tropicais, dos trópicos, né? Capricórnio ao sul, Câncer ao norte, e volta para as regiões de baixa pressão equatorial. Então você tem um deslocamento, ó, da zona subtropical de alta pressão no norte e no sul para a zona equatorial de baixa pressão, enfim, próxima à linha do Equador. Eles se juntam ali. Esses ventos que se juntam na linha do Equador, eles têm nome, tá?
são chamados ventos alísios. Também já vou falar sobre eles daqui um pouquinho, tá? Mas olha que interessante. Aqui nas zonas de alta pressão, você também tem o deslocamento para regiões mais ao sul e mais ao norte, mais distantes ainda da linha do Equador. Então, na alta pressão subtropical, pessoal, o vento vai lá para baixa pressão subpolar. Aqui é a mesma coisa, da alta pressão subtropical, ele vai lá para baixa pressão subpolar. Tudo bem? O que acontece ao norte se repete ao sul. Tudo bem? Aqui, nessas zonas subpolares de baixa pressão, você tem temperaturas maiores, um pouco mais elevadas. Não estou falando que é quente, mas elas são um pouco mais elevadas do que o seu entorno, ok? Aqui você tem novamente baixa pressão. Olha lá as setinhas, o ar sobe, descarrega a umidade, e aí ele se desloca tanto para essa região, ok? Ó, subiu, se deslocou para a alta pressão e voltou, tudo bem? Então o vento vem daqui, ó, nessa direção. O vento que eu digo é esse vento que sopra na superfície, legal? E aqui também né? Lá no extremo norte, alta pressão polar, lá no extremo sul, alta pressão polar, joga esses ventos para baixa pressão subpolar. Então esse é o padrão de circulação da atmosfera no mundo. No mundo, isso é muito importante, tá? Ele vai formar células. Aqui no próximo, ó, a gente tem uma dessas células, eu vou citar as outras duas. É a mesma coisa que tem anteriormente, ó. Aqui é a baixa pressão equatorial, aqui são as altas pressões, aqui e aqui, né, subtropicais, beleza? Então, olha lá, alta subtropical, aqui é a baixa equatorial. O vento sobe, quente e úmido, se desloca em altas ou elevadas altitudes, tudo bem? Desce na alta pressão e volta para baixa pressão. O que acontece no norte acontece no sul. Aqui se formam duas células, né, chamadas células de Hadley, que são células intertropicais, beleza? Voltando aqui, ó, existem outras duas células. Essa que vem da alta pressão subtropical para baixa pressão subpolar, tanto no norte quanto no sul, são chamadas de células de Ferrel. Ferrel, F-E-R-R-E-L, células de Ferrel, tá? E nos extremos do planeta são as chamadas células polares, tanto no norte quanto no sul, beleza? Células de Hadley, intertropicais. Células de Ferrel são temperadas e células polares são polares, beleza? Avançando aqui, acabei de mostrar isso aqui. Bom, outros dois fenômenos chamados zonas de convergência. Zona de convergência intertropical, zona de convergência do Atlântico Sul, tudo bem? Estou aprofundando um pouco mais aqui com vocês. Zona de convergência é isso, ó, quando converge, quando se junta, beleza? Lembra dos movimentos de placas tectônicas, né? Movimento convergente, tá? Bom, então aqui a atmosfera, enfim. Então o que é a zona de convergência intertropical? É onde, pessoal, os ventos do hemisfério norte se juntam com os ventos do hemisfério sul, ok? Como no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno, no hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno, são invertidos, então você tem uma zona de instabilidade, tudo bem? Isso é muito importante, tá? A zona de convergência intertropical, ela forma a área de instabilidade. Instabilidade significa precipitações, tempestades, ventos fortes, né? Então são áreas realmente muito instáveis. Elas mudam, tá? Percebam, ó, zona de convergência em julho, zona de convergência em janeiro, justamente pela posição da Terra, né? Pelas condições atmosféricas diferenciadas ao norte e ao sul, beleza? E aí ela acompanha a zona de baixa pressão equatorial, ó, baixa pressão, ventos ascendentes, eles sobem, carregam umidade, condensam e provocam chuvas, tá? Intensas precipitações, o que retrata a instabilidade. E olha como exerce influência importante aqui no Brasil, tá? Tanto no verão quanto no inverno. No inverno no Brasil ela se desloca um pouco mais ao norte, tá? Influencia uma pequena parte do território,
mas durante o verão, olha que interessante, ela se desloca mais para o sul e aí ela vai exercer influência aqui no Nordeste e na Amazônia, tá? Então é importante, né? E, repito, exerce influência sobre o território brasileiro, tá? Avançando, aí ela recebe uma sigla, né? ZCIT, ok? A outra, pessoal, é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela também é denominada de ZACAS, tá? A Zona de Convergência do Atlântico Sul é mais tranquila, tá? É um fluxo atmosférico em diagonal, né? Como eu coloco aqui, ó, deslocamento do noroeste para o sudeste, tá? Então você tem áreas de instabilidade provocadas pela intensa evaporação e evapotranspiração na Amazônia. E você tem a atuação de frentes frias no sul e no sudeste. Então as frentes frias elas vão bloquear esse movimento atmosférico, criando esse fluxo em diagonal. Tudo bem? Então é basicamente isso. Você tem um fluxo, repito, importante em diagonal aqui da Amazônia, do norte da América do Sul, tudo bem? Norte voltado para o oeste, para o sudeste. Ela é importante porque ela provoca chuvas aqui para nós, tá? Parte da umidade que responsável, né, por chuvas aqui na nossa região, ela é proveniente da atuação das ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, beleza? Então, só para a gente ir percebendo aí esses fluxos atmosféricos mais amplos, tá? Super importantes. Bom, avançando, os ventos alísios. Os ventos alísios são muito importantes porque eles preparam o entendimento dos fenômenos El Niño e Laninha, tá? Então eles são fundamentais. O que são os ventos alísios? São os ventos que se encontram na zona de convergência intertropical. Então são ventos que vêm do hemisfério norte, ventos que vêm do hemisfério sul. Todo o hemisfério norte? Não. São ventos que vêm das altas pressões subtropicais, tanto ao norte quanto ao sul, e se juntam aqui nas baixas pressões equatoriais. Beleza? Isso é muito importante, tá? Aqui ele reforça para a gente a circulação da atmosfera. Ó, próximo da linha do Equador, correntes ascendentes, baixa pressão. Aqui, ó, próximo aos trópicos, altas pressões, correntes de subsidência, né? Descendentes, beleza? Então, os ventos alísios, eles vêm de Capricórnio e eles vêm de Câncer. E eles se encontram aqui junto da linha do Equador, beleza? Essas direções, então olha que interessante. Os alísios que vêm do hemisfério norte, eles se deslocam de nordeste para sudoeste, ok? E os alísios que vêm do hemisfério sul, eles se deslocam de sudeste para noroeste, beleza? Então, repito, os alísios que vêm do hemisfério norte, eles vêm do nordeste para o sudoeste. Os alísios que vêm do hemisfério sul, eles vêm do sudeste para o noroeste, beleza? Se encontram nessa região. Esse movimento aqui, pessoal, essa direção, né, como eu estou comentando, tanto ao norte quanto ao sul, é dada a partir do efeito Coriolis, tá? Que é uma força de arrasto proveniente do movimento de rotação. São ventos constantes, então eles permanecem, eles não mudam, tá? Eles mudam de comportamento no El Niño e Laninha, mas são ventos constantes, beleza? Isso é muito importante, tá? Bom, os alísios. Ventos úmidos sopram dos trópicos para o Equador e provocam chuvas. E os alísios atuam mais próximos da superfície. Legal? Os contralísios são os mesmos ventos alísios, só que retornando, né? Retornando para os trópicos, ok? Em altitudes maiores, ou seja, mais distantes da superfície. Então, os alísios, eles se deslocam dos trópicos para o Equador em altitudes baixas, aqui próximo da superfície. E os contralísios é quando eles voltam, ok? Lá em altitudes mais elevadas. Então, ó, os alísios, eles estão aqui, ó, próximo da superfície. Os contralísios são os mesmos ventos, só que lá em cima, ó, bem distante da superfície. Beleza? Isso é importante. Por quê? Repito, porque nós temos aqui movimentos ou ventos responsáveis pela formação de El Niño e Laninha. Já vou falar sobre isso. Aqui ele coloca outros dois padrões, né, de movimentação,
nas regiões temperadas, chamados ventos de oeste, ok? De oeste para leste, né? E nas regiões polares são chamados ventos de leste, tá? Olha lá, de leste para oeste. São ventos, repito, ou movimentos constantes da atmosfera, fazem parte da circulação geral da atmosfera, beleza? Bom, avançando, El Niño e Laninha, sempre muito importantes, o vestibular está sempre cobrando, tá? Principalmente em anos em que eles ocorrem, tá? Eles não são frequentes, às vezes você tem 2, 3 anos em que nem El Niño nem Laninha acontecem, tá? Às vezes você tem uma sucessão, El Niño, Laninha, às vezes tem El Niño, não tem Laninha, depois tem El Niño de novo. Então você não tem uma periodicidade exata, precisa, tá? Justamente por aquilo que a ciência ainda não explica. Por que que os ventos alísios mudam o seu comportamento, beleza? Então nós sabemos qual é o mecanismo de funcionamento de El Niño e Laninha, nós conhecemos seus efeitos, seus desdobramentos, mas nós não sabemos por que os ventos alísios, de tempos em tempos, eles alteram seu comportamento, legal? Bom, então tem 3 esqueminhas super importantes. Anos normais, anos de El Niño e anos de Laninha. Em anos normais, pessoal, o que acontece? Você tem um fluxo atmosférico constante, os ventos alísios atuam normalmente, e aí você tem o deslocamento daqui, ó, próximo à América do Sul, tudo bem, lá para a Indonésia e Austrália. Você tem um deslocamento superficial da água. Então essa água quente superficial, normalmente, ela se desloca lá para próximo de Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, né, sudeste da Ásia, enfim, provocando as chuvas normais, tá? Bom, ressaltando que a área de ocorrência original do El Niño é o Pacífico Equatorial, essa região aqui no Oceano Pacífico, próxima à linha do Equador, beleza? Bom, mas quando vai acontecer o El Niño? Quando os ventos alísios enfraquecem. Quando os ventos alísios enfraquecem, nós temos, portanto, o aquecimento do chamado Pacífico Equatorial Leste, aqui próximo da América do Sul. Olha que interessante esse esquema. Se os ventos alísios enfraquecem, significa, pessoal, que essas águas quentes superficiais vão permanecer aqui, vão permanecer mais próximas da América do Sul. Então, ao invés da umidade ser deslocada lá para a Austrália e a Indonésia, pessoal, essa região de Oceania, né, e sudeste da Ásia, o vapor d'água permanece aqui. Então você vai ter uma alteração da dinâmica climática. Maior evaporação e formação de nuvens na costa sul-americana. Então aqui você tem maior umidade, tudo bem? Mas seca na Indonésia e na Austrália. Por quê? Porque esse ar úmido não é levado para lá. Por quê? Porque os ventos alísios enfraqueceram, tudo bem? Provoca alterações na circulação geral da atmosfera, isso é importante, vou mostrar um mapinha logo, percebendo que o El Niño e Laninha mudam o clima no mundo todo, tá? No Brasil, o vestibular também gosta muito de falar sobre isso, aumento de chuvas no sul e sudeste e secas no nordeste. Isso aqui você tem que saber, tá? Ou seja, as chuvas aumentam na nossa região do sul e as secas se tornam mais intensas e severas no Nordeste. Então, basicamente, você tem a intensificação de fenômenos já presentes aqui no caso do Brasil. O que é o Laninha? Exatamente o contrário. Fortalecimento dos alísios, né? Então, significa que, ora, se os ventos alísios eles ficam mais fortes, eles deslocam essa água superior lá para a Indonésia e Oceania, ou seja, maiores quantidades de água, tá? Superficial quente é deslocada lá para Austrália, Indonésia, enfim, Oceania e Sudeste da Ásia, ok? Acontece o resfriamento, é um fenômeno chamado ressurgência. A ressurgência é normal, só que aqui ela é potencializada. O que é a ressurgência? A água fria e profunda, ela é trazida para próxima da superfície. E isso significa que você dificulta a evaporação.
Ao dificultar a evaporação, você não tem chuva, tá? As chuvas são levadas lá para a Indonésia e Austrália. Secas no sudeste e no sul, chuvas no nordeste. Então, por isso que eu disse que é exatamente o contrário, os efeitos aqui no Brasil, beleza? Super importantes, tá? Muito bem. Avançando. Aqui são os efeitos globais, olha que interessante. Isso aqui é difícil você memorizar, decorar, entender todos os mecanismos, tá? Mas é basicamente para a gente entender que ele causa problemas ou causa mudanças na atmosfera em todo o planeta, ok? Ou grande parte do planeta, legal? Principalmente nesse entorno aqui, ó, percebam, do Oceano Pacífico, beleza? Então aqui os efeitos do El Niño e aqui os efeitos do Laninha, beleza? Então, repito, para demonstrar que El Niño e Laninha, eles causam alterações na dinâmica climática em grande parte do mundo, beleza? Avançando, aqui as correntes marítimas, né, pessoal, ou a atuação das correntes marítimas, também, né, um fator do clima bem importante. As correntes marítimas são fluxos, né, nos oceanos, ok, e nos mares, são causadas por diversas razões. Aqui ele dá por diferença de temperatura, né? Então, as correntes quentes, que se originam em regiões intertropicais, ok? Elas são mais superficiais, estão mais próximas da superfície, e as correntes frias, que se originam em regiões polares, né? E elas são profundas, tá? Elas alteram o clima, elas são importantes para a cadeia alimentar nos oceanos, né? Elas trazem alguns efeitos importantes. Para nós aqui, pessoal, são as alterações climáticas. Vou dar 2 exemplos, né, do que elas podem causar. Essa corrente aqui, ó, chamada corrente do Peru, também chamada de corrente de Humboldt, né, que foi o cara que a descobriu, ela é responsável pela formação aqui, ó, do deserto do Atacama, porque ela é fria e quando ela encontra águas quentes, pessoal, ela vai provocar chuva no oceano, tudo bem? Ou ela vai impedir a formação de nuvens, legal? E aí você não tem umidade suficiente para poder, enfim, ultrapassar a grande cadeia, né, dos Andes, a Cordilheira dos Andes, e aí nós temos a formação do deserto do Atacama nessa porção. O mesmo acontece aqui, ó, na corrente da Califórnia. Aqui estão os grandes desertos, deserto da Califórnia, aqui você tem os desertos no México, tudo bem? Essa região aqui. Uma outra que eu queria destacar é essa, ó, chamada corrente do Atlântico Norte, tá? Ela é uma corrente quente, também chamada corrente do Golfo. Quando ela chega aqui no norte da Europa, é chamada de Atlântico Norte, tá? Mas ela se mantém quente. E ela é importante por quê? Porque ela ameniza o clima aqui na Europa Ocidental e impede o congelamento dos portos voltados para o oceano, permitindo, né, ou promovendo navegação ao longo do ano todo, beleza? Então as correntes, elas têm esse tipo de atuação, elas têm capacidade de exercer influência sobre o clima nas regiões por onde passam, beleza? E para fechar aqui, pessoal, maritimidade e continentalidade, outros 2 fatores muito importantes. Bom, maritimidade e continentalidade, pessoal, estão ligados à diferença de absorção de energia do mar, dos oceanos e mares, da água, né, fundamentalmente, e dos continentes. Então, os corpos absorvem energia de formas diferentes, tá? A água conserva por mais tempo o calor do que as terras emersas. Significa o seguinte: os corpos líquidos, né, a água, demora mais para absorver o calor, mas demora mais para poder liberar, para perder esse calor. E as terras emersas, os continentes, eles absorvem mais rapidamente e perdem mais rapidamente, tudo bem? Aí você tem os fenômenos da maritimidade e da continentalidade. Ou seja, a maritimidade, pessoal, são as regiões influenciadas por essa condição física da água. Ou seja, ela demora mais para absorver e ao mesmo tempo demora mais para liberar o calor. Então você tem diferenças entre temperaturas menores. Ou seja, as regiões litorâneas apresentam menor amplitude térmica. Tudo bem? A continentalidade é a influência, no caso, dos continentes. Ou seja, as regiões interiores, elas absorvem mais calor e liberam mais calor com facilidade. Portanto, você tem diferenças entre máximas e mínimas maiores, maior amplitude térmica, beleza? Isso fica muito claro aqui no mapinha, ó. Então percebam, aqui em Santos, por exemplo, ó, você tem uma mínima de 12 e uma máxima de 22.
Então, a amplitude térmica é a diferença, tudo bem? Uma amplitude térmica, percebam, de 10 graus, legal? Lá no interior, ó, Presidente Prudente, você tem uma mínima de 11 e uma máxima de 27, tudo bem? Então, a diferença de 16 graus, legal? Então, aqui a amplitude térmica é maior, a amplitude térmica é menor, beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, uma aula de climatologia, elementos e fatores, extremamente importante. Peço que vocês vejam e revejam, tá? Para poder fixar bem esses conteúdos, que são fundamentais e vão aparecer nos vestibulares, legal? Valeu, galera. Só alegria. Um abraço.